gente, tudo bem? Como vocês estão? Antes de começar esse vídeo, quero pedir mais uma vez que vocês se inscrevam no meu canal, tá? Curte esse vídeo, se não for pedir muito. Compartilhe para quem você acha que precisa assisti-lo, né? E peço também que vocês façam o quê? Me sigam lá no Instagram, gente. Olha só, eu já estou com mais de 600 inscritos aqui no canal. Muito obrigada a cada uma de vocês. Estou muito feliz. Mas lá no meu Instagram, que eu preciso me promover como o quê? Como blogueira, que eu já falei pra vocês, que eu tento ser blogueira. Tenho perfil? Não tenho, mas eu tento assim mesmo. Aí lá eu tenho poucos seguidores. Vai lá, me segue no Instagram. Mas voltemos então à programação normal, certo? Bom, hoje eu vim falar com vocês um pouco. Na verdade, assim, a minha vontade de vir aqui fazer os vídeos sempre é pra fazer um certo desabafo, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, né? Então, provavelmente algumas de vocês vão se interessar pelo que eu tô falando, outras nem tanto, né? E hoje eu vim falar sobre esse sonho de ser mãe. De onde será que vem esse sonho de ser mãe? Né? Porque a gente quer tanto ter um filho. E acreditem, eu conheço pessoas que não querem de forma alguma ter filhos. Ou tiveram um filho só e falam, nossa, não penso de forma alguma em ter outro. E aí, como que a gente fica? O que a gente pensa? O que se passa na nossa cabeça? Então vamos lá. De onde vem esse sonho de ser mãe? Eu acho que a própria sociedade cobra isso um pouco da mulher, né? Vamos combinar que eu acho que isso é quase que uma regra, né? A mulher, ela precisa se tornar mulher, se tornar esposa e se tornar mãe, né? É isso que implica a sociedade em que a gente vive. E aí, eu acho que é isso, muitas das vezes, é o que pega quando a gente se vê não conseguindo engravidar. Né? É lógico que a maioria das pessoas que tentam engravidar não conseguem, né? Assim como eu, ficam chateadas, se perguntam por que comigo, né? Por que eu não tô conseguindo engravidar? Não há histórico nenhum na minha família de alguém que não engravide. E a gente se cobra muito, né? Então é lógico que a gente se cobra pela vontade de ter um filho, mas a gente se cobra também pelo que a sociedade espera da gente, sabia? Eu percebi isso. Eu já até falei pra vocês de um site, um blog, desculpa, não é um blog, né? Que se chama Gravidamente. Lá tem vários textos maravilhosos, né? Pra nós que somos tentantes. E lá fala, assim, de algumas coisas relacionadas a isso, né? Sobre a nossa culpa de tentante, sobre de onde surge essa vontade de ser mãe, será que surge só da gente mesmo, né? Então, tem vários textos bem legais, vocês podem ir lá e acompanhar. É muito legal esse blog, eu tenho conhecido e tenho gostado cada dia mais. E ela tem um perfil no Instagram também com esse nome Gravidamente, tá? Então vocês podem procurar e vocês vão achar, e quem se interessar. E assim, é lógico que desde pequena a gente é praticamente induzida a ser mãe, né? Então quando a gente é pequeno, o que a gente quer? A gente quer boneca, né? E a gente faz daquela boneca um filho. Então a gente reproduz naquela boneca tudo que a mamãe da gente faz com a gente, né? Então se a mamãe briga, a gente briga com aquela boneca. Se a mamãe cuida na hora de dar comida, a gente também quer dar comidinha, quer trocar roupinha. Então a gente já é preparada desde muito cedo a ser mãe, né? Então a gente já cresce querendo ser mãe de certa forma. E quando a gente chega, principalmente quando eu cheguei, nesse momento em que eu me vi não conseguindo ser mãe, eu senti várias coisas. Eu senti que eu estava sendo pressionada pelas pessoas em torno de mim, mesmo elas não sabendo que eu estava tentando engravidar já há algum tempo e não conseguia. Então é o tempo todo, e aí, quando você vai ter filho? Nossa, já tá na hora, né, de encomendar um neném. Vocês estão pensando pra quando, neném? É lógico que muitas delas
perguntam sem saber o que de fato tá acontecendo. E eu já fiz esse tipo de pergunta pra muitas meninas. Hoje em dia, gente, eu não pergunto isso pra ninguém, né? Às vezes eu dou uma cutucada ainda e já tá pensando? Pronto, acabou, né? E só. Mas eu me policio mais hoje em dia porque eu sei que talvez a pessoa esteja passando pelo mesmo que eu. E às vezes fazer esse tipo de pergunta acaba deixando a pessoa chateada e tal, né? O que já aconteceu comigo. Então, assim, você sente tanta coisa, você fica impaciente com as perguntas das pessoas, você questiona a sua fé o tempo todo, Você pede uma prova a Deus o tempo todo, o que de fato eu acho muito errado. E eu me arrependo porque eu ainda peço provas a Deus. Eu peço muito, né? Então eu falo, né? Assim, a gente pede provas, não vou relatar como que é, porque eu acho que vocês devem saber também. Então a gente testa a nossa fé, testa a nossa paciência, testa a nossa maturidade, testa o nosso nível de conhecimento sobre o que está se passando com a gente. Então, assim, são conflitos atrás de conflitos e você tem que aprender a lidar com isso. Não é fácil, até hoje eu acho que eu não aprendi a lidar com isso. Hoje em dia eu sofro menos, né? Eu me cobro menos e eu sinto menos pena de mim mesma, porque antes isso era frequente. Eu sentia pena de mim mesma, vinha as cobranças, o sofrimento, enfim. Hoje isso tem diminuído, né? Porque eu acho que também eu tive um certo tempo para amadurecer o que estava se passando na minha vida. E o que eu quero falar é o seguinte, muitas pessoas têm isso muito bem resolvido. Eu vejo muitas pessoas falando que eu decidi por não ter filho, né? Não é uma coisa que eu sonhe, que eu queira, né? É lógico que muitas das vezes essa pessoa muda de ideia, mas tem umas que não. Eu conheci, eu já tava no meu início de processo de tentar engravidar. Eu conheci um casal numa viagem, né? E assim, a gente gostou muito deles, eles se identificaram muito com a gente. E na época eu tava com, deixa eu pensar, tava com 27, mais ou menos, 26, uma coisa assim, né, de idade. E eles eram um casal de, um tinha 50, outro 51. Então já era um casal mais maduro, né? E num devido momento, num certo momento, a gente numa praia, a gente já tinha saído, conversado muito sobre a vida e tal. E num certo momento eu perguntei se eles tinham filhos. E aí, vocês têm filhos, né? Ficaram, eles moravam em Sorocaba. E aí eles, não, a gente não tem filhos. A gente foi deixando o tempo passar e o tempo passou e a gente não teve filhos. E aí eu fiquei muito pensativa sobre isso, né? Porque como tomar esse tipo de decisão? Eu não sei se foi de fato uma decisão tomada pelos dois. Eles foram deixando as coisas acontecerem, o tempo passou e eles se viram já, né, velhos para ter filhos. Ou se alguma coisa não aconteceu também, assim como acontece com a gente, era tentante e acabou. Não sei. Mas eu acreditei neles. Que de fato o tempo foi passando, e eles foram deixando para depois e acabaram não tendo filhos. E eles pareciam, por que eu acreditei? Porque eles falaram de uma forma leve, tranquila, né? Como se estivesse lidando com aquilo naturalmente. E aí hoje eu penso, né? Como seria mais fácil se a gente pensasse assim? Porque a vida de tentante não é nada fácil, né? Tudo que a gente passa, tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê é muito difícil, é muito complicado. E aí eu fico pensando que se às vezes eu não tivesse essa imensa vontade de ser mãe, talvez tudo seria tão mais tranquilo, né? Eu vi os dois, eles sempre programam uma viagem, né? 1 a 2 viagens por ano para conhecer. Eles conhecem praticamente todos os lugares do país. E eu acho que isso também é um pouco de assim, como é que eu vou falar?
essa questão de não ter filho, né? Pra quem nunca quis ter, ok, né? Mas, por exemplo, pra mim, quando eu penso, e se eu de fato não conseguir engravidar, né? Por tratamento, porque eu já fiz alguns, falta só pra mim a fertilização in vitro, que eu ainda não fiz. E se eu não conseguir engravidar? Como que eu vou levar minha vida? Será que eu vou decidir optar pela adoção? Será que eu vou optar por viver a minha vida sem filhos mesmo, procurar outros meios de ser feliz? Porque pra mim, até então, eu vou encontrar a verdadeira felicidade o dia que eu for mãe, né? Mas e se eu não for mãe? Como é que eu vou achar essa felicidade, essa verdadeira felicidade? E aí eu fico, sabe, né, tendo esses pensamentos, assim, como que eu vou lidar com isso? É lógico que a gente não pode também, eu não deveria pensar isso, eu deveria acreditar que eu vou sim conseguir ser mãe. Mas eu preciso também entender que isso pode não vir a acontecer. E como que eu vou lidar com isso? Eu preciso estar preparada para isso. Até onde vai o meu limite de tentar ser mãe? Entendem o que eu tô querendo dizer? Então, assim, são questões que perpassam pela nossa vida, pela nossa mente o tempo todo. E é complicado lidar com isso. Eu ainda tô numa fase de muita esperança, de muita expectativa de ser mãe. Mas eu não sei se eu vou ter essa esperança por muito tempo, né? Eu não sei se eu vou conseguir, já falei isso no meu vídeo lá, Desistir de Ser Tentante, tem um vídeo no meu canal, se você não viu, vai lá ver. Eu disse que às vezes eu me sinto cansada, eu me sinto assim, sabe, desmotivada de continuar tentando. E eu não sei, a gente também tem que pensar que pode vir a acontecer isso. Do mesmo jeito que a gente fala, não, mas eu vou me tornar mãe, a gente também tem que pensar, eu posso não vir a ser mãe. Só que assim, pensar sem pensar demais, entende? Pensar assim, deixa esses pensamentos às vezes aparecem em mim, mas aí vem a esperança, não, vou ser mãe e tal. Mas eu vou tentar até a minha última possibilidade, é lógico. Mas eu fico pensando hoje em dia que é interessante essas pessoas que conseguem não querer ter filhos, não ligam para as pessoas que te cobram de certa forma isso, né? Que você tem que ser mãe. Eu fico impressionada. E às vezes quando eu me sinto assim já fraca, eu fico, por que eu não sou assim, né? Por que eu não sou mais tranquila com relação a isso? Mas eu também penso que se Deus nos deu o desejo tão grande de ser mãe, é porque provavelmente Ele vai fazer com que a gente realize esse grande sonho, né? Isso. Só agora eu percebi que eu não coloquei a música pra gravar. Olha a diferença. Ai, gente, ninguém merece. Mas foi, né? Já gravei o vídeo, não vou voltar atrás. Mas enfim, é isso que eu queria falar pra vocês, que assim, essa questão de ser tentante é complicadinha, bem complicadinha. Não é todo mundo que entende isso, né? Só a gente mesmo que passa, que entende. Mas vamos seguir em frente, né? Esses dias teve uma apresentação na minha escola. Quem não sabe, eu sou professora, eu dou aula para uma turma de 24 anos. Teve uma festa da família, né? E meus alunos iriam fazer uma apresentação, meus alunos de uma outra professora. E eles iam apresentar uma música que se chama Trevo. Provavelmente vocês conhecem, né? E aí me deu uma vontade imensa de falar. E eu confesso pra vocês que eu treinei algumas vezes essa fala antes de chegar no dia e falar isso para as famílias que estariam lá na escola. Eu falei o seguinte, que muitas vezes a gente procura riqueza e felicidade no lugar errado, né? Por quê? Acredita-se que quem acha um trevo, né, de 4 folhas, tem riqueza e sorte para uma vida inteira, né? E eu falei pra eles, vocês já acharam o trevo de vocês? E apontei para as crianças, porque quem tem um filho não sabe a vontade,
a imensa necessidade que a gente que é tentante tem de ter um filho. E eu tenho absoluta certeza que o dia que eu tiver o meu filho, eu vou ter certeza de que eu achei um trevo de 4 folhas. Porque ter um filho é sinônimo de riqueza e felicidade por uma vida inteira, né? Então, vamos seguir em frente em busca do nosso trevo de 4 folhas, tá bom? Se inscreve no canal, curte o meu vídeo, me segue lá no Instagram e conversa aí o que você quiser comigo, deixa nos comentários, eu estarei te respondendo, tá bom? Beijo, pessoas! Tchau!